Olá, tudo bem, gente? Como estão? Começamos agora a nossa transmissão, né? Eu estou aqui pelo Facebook da Vida Bem-vinda, Facebook/Vida Bem-vinda, e também vou entrar aqui no meu Instagram aqui. Eu vou tentar fazer os dois, Instagram e Facebook da Vida Bem-vinda. Estou aqui agora com o meu Instagram também conectado, ao vivo. O meu Instagram, doutor.br, né, ponto Lucas Yamakami. E o Facebook da própria Vida Bem-vinda, não é o meu pessoal, nem o meu pessoal, tá? Hoje, o tema que nós vamos falar é bem legal, porque ele envolve... Tudo bem, gente? Estou vendo o pessoal entrar aí. Pessoal do Facebook, boa noite. Acredito que... acho que já está tudo certo em relação ao som. Né? Então o tema hoje é bem legal porque o tema envolve engravidar naturalmente. Eu sei que, por um lado também, alguns casais não conseguem, isso causa bastante preocupação, ansiedade, sofrimento, mas a ideia nossa aqui é como orientar um casal que quer engravidar naturalmente a fazê-lo. Né? O primeiro dado que eu gostaria de falar é que se você ainda não começou a tentar, ou se você começou a tentar há muito pouco tempo, 2 meses, talvez não valha a pena você ver o vídeo. Por quê? Porque 80% dos casais vão engravidar nos primeiros 6 meses de tentativa. Estou vendo aqui que já estão mandando. Oi, olá gente, boa noite. Dr. Rodrigo Fernandes, a Carla, Gislaine. Então, assim, veja, 80% dos casais vão engravidar nos primeiros 6 meses de tentativa. Portanto, se você começou agora ou está nesse começo, se preparando, eu sugiro que você deixe isso correr naturalmente, pelo menos nesse começo. Tá? Isso, eu acho que isso vai trazer mais paz e esse começo pode ocorrer de uma maneira, como o nome mesmo do título diz, natural. Eu estou olhando para cá, porque eu estou com o meu Instagram ligado também, viu, gente? Então, estou no meu Insta e estou no Facebook da Vida Bem-vinda, então estou olhando para as duas câmeras para tentar dar conta aqui do recado. Bom, gente, eu vou começar a falar sobre a questão que todo mundo me pergunta no consultório. Né? Então, todo mundo pergunta como é que eu devo ter, quando eu devo ter relação sexual, quando é o nosso período fértil, doutor, quando é que a gente tem mais chance de gravidez. Então, já adianto para vocês que a mulher, eu já fiz um vídeo sobre isso no Instagram, a mulher deve ovular num ciclo de 28 dias, ciclo regular de 28 dias, mais ou menos do 14º dia. Né? Os trabalhos nos falam, e a gente consegue ver isso na prática, que o período mais fértil da mulher acontece antes dela ovular. Então, o correto é a gente orientar as relações sexuais começando antes da ovulação para terminar no dia da ovulação. Eu vou falar sobre esse dia da ovulação um pouco mais para frente, tá? Vou deixar como a gente calcula esse dia da ovulação. Portanto, o ideal é começar 6 dias antes da ovulação e ter a última relação um dia antes ou no dia da ovulação. Esse é o período, essa é a janela fértil. Como a gente calcula o dia da ovulação? Então, o mais fácil e prático é a gente acompanhar o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, os intervalos, e a gente sabe que a segunda parte do ciclo da mulher, que é a parte depois que ela ovula, é mais regular. Como a segunda parte é mais regular e dura em torno de 14 dias, uma mulher com ciclo de 28 dias ovula bem no meio, 14 dias, 14º dia. Uma mulher com ciclo mais curto, vamos supor, 26 dias, ela vai ovular lá pelo 12º dia. Uma mulher com ciclo mais longo, ela vai ovular mais para frente. Então, 35 dias de ciclo, ela deve ovular mais ou menos no 21º dia. Né? Então, esse é o primeiro dado.
de acordo com o tempo de ciclo, sabendo que a última parte sempre dura mais ou menos 14 dias, então o ciclo, a ovulação pode acontecer antes ou depois. Em ciclos mais curtos, antes, em ciclos mais longos, depois. A segunda coisa que a gente pode usar são sintomas de ovulação. O sintoma mais fácil é o muco cervical. Então, as mulheres falam, não sinto nada. Mas, muitas vezes, ela... Tudo bem, Thaís? Eu vi você agora aí. Então, o mais fácil mesmo, as mulheres falam assim, eu não sinto nada. Mas, às vezes, quando ela começa a se conhecer, ou se perceber, ou dar-se conta, aí ela começa a falar, olha, doutor, eu já ovulei. Então, quais são os sintomas principais? Primeiro, o muco cervical. Ela sente que o muco fica diferente nos dias que antecedem a ovulação. Segundo sintoma, a dor da ovulação. Esse é um sintoma que às vezes as mulheres não têm muito, mas é uma sensação, peso na região de um lado ou do outro lado. Outro sintoma que vem bastante é aumento de libido. A mulher fica com mais vontade de relação sexual próximo da ovulação, né? E depois também a mudança do humor. A mudança do humor é uma coisa importante. A mulher fica geralmente mais disposta no período da ovulação, no período de mais atividade, e depois que passa a ovulação ela se sente um pouco menos disposta, né? É o período da conhecida TPM. Isso acontece, gente. Então, se vocês conseguirem perceber isso, se vocês conseguirem notar, geralmente a gente consegue estimar o período da ovulação, com o tempo e com a questão desses sintomas. Além disso, algumas pessoas preferem usar os kits de detecção de ovulação, os kits de LH urinário, né? Esse kit de LH urinário, eles são vendidos em farmácias normais, não precisa de receita, e a ovulação acontece geralmente 1 ou 2 dias depois do pico do LH. Então você vai fazendo o teste todos os dias, e aí quando vem o teste positivo, no dia seguinte ou no outro a ovulação acontece. Então quando você tem que ter relação sexual, não é no dia seguinte ou no outro, já pode ter relação sexual assim que o teste vier positivo, e fazer de novo ter outra relação no dia seguinte, ok? Mas de novo, gente, eu expliquei aqui, quando a mulher ovula, que é melhor ter relação antes da ovulação, até o dia da ovulação. Expliquei que os kits de LH podem ajudar, mas também falei que se vocês estiverem no começo, o mais sensato é não fazer nada. Só ter relações sexuais aí aleatórias, que geralmente é suficiente para engravidar, né? A outra questão que eu queria conversar com vocês, que me perguntam muito, é a frequência da relação sexual. Doutor, eu posso ter relação todo dia? Eu devo ter relação todo dia? Eu não devo ter relação todo dia? Então, o que eu vou falar para vocês tem que ser levado em consideração com cuidado. Então, os trabalhos que pesquisaram isso mostraram que casais que têm relações sexuais diariamente, em geral, engravidam um pouquinho mais do que os casais que têm relação sexual a cada 2 dias. Mas é um pouquinho mais. Então, eu tenho um trabalho que é muito interessante que levantou isso, ó. Relações sexuais diárias, 37% de gravidez por ciclo. Relações a cada 2 dias, 33% de gravidez. Então, 37% versus 33% por ciclo. Relações sexuais uma vez por semana, 15% por mês, né? Então, por ciclo. Então, veja, ter relação a cada 2 dias é quase tão bom quanto, em termos de chance de gravidez, de ter relação a cada todos os dias. É claro que quando eu falo isso para os meus alunos, ou falava isso para os meus alunos lá na USP, eles davam risada, começavam a fazer piada na classe. Mas a gente sabe que para o casal, ter relação todos os dias é sacrificante e cansativo. Então, eu falo para o casal que, a não ser que seja um casal que sai um pouquinho do habitual e que curte ter relação todos os dias, que não busquem isso no período fértil, porque isso acaba sendo mais cansativo, isso acaba gerando um estresse a longo prazo e que culmina em menos relações sexuais, porque o casal acaba tendo muito desgaste, né? Então, a gente orienta, o padrão é relações sexuais a cada 2 dias. É o suficiente e o resultado é muito bom. Em relação à questão da qualidade espermática, porque alguns casais falam assim para mim, não, então pera um pouco, ter relação todos os dias é bom, do ponto de vista de gravidez. Estou falando aqui do ponto de vista técnico, tá, gente?
do ponto de vista de gravidez, ter relações todos os dias aumenta a minha taxa. Mas o meu marido tem uma alteração espermática. Então, eu gostaria de saber se não seria melhor para o meu marido que tem menos espermatozoides ter relações a cada 2 dias ou a cada 3 dias. E a resposta, por incrível que pareça, é que não é melhor. Mesmo para casais que têm relações sexuais ou que têm alterações espermáticas, as relações sexuais diárias tendem até a melhorar a qualidade espermática. Com o cuidado de que, se isso for algo que vai estressar o casal em todos os sentidos, não deve ser feito, porque só vai trazer a longo prazo prejuízo, ok? Então essa é uma outra questão que eu anotei aqui para falar para vocês. E por fim, em relação ao sexo para engravidar, existe uma outra dúvida que os casais me perguntam, que é a posição. Doutor, tem alguma posição que a gente tem que ter? E a resposta técnica é que também não tem. Veja que todas as histórias são mitos aí, né? Muitos mitos. Exceto ter a relação a cada 2 dias, todas as outras são... A gente tem muito mito aqui. Então, a posição. Preciso ficar deitada na posição clássica para engravidar, porque assim a minha vagina fica numa posição mais horizontalizada e eu engravido mais? A resposta é que não. A resposta é que não há evidência científica de que a posição sexual ela interfere na qualidade, na taxa de gravidez. Gente, no Instagram eu agradeço, só que eu estou olhando para a tela do Facebook aqui do computador, tá? Mas eu estou querendo falar com vocês também, por isso que o meu Instagram está ligado. Esse é meu Instagram profissional, pessoal, né? Então, deixa eu arrumar aqui, só para falar isso, ok? Então, em relação à posição, não faz diferença. E o casal também sempre me pergunta, preciso ficar deitado 15 minutos, porque eu fico deitado 15 minutos para não sair nada, né, da vagina, eu acho importante. Isso é verdade? Não é verdade também. O espermatozoide, assim que é ejaculado, já caminha fica na região do colo uterino, e mesmo que exista a saída do esperma, né, do sêmen, não há problema nenhum, isso já está também bem documentado na literatura. Os espermatozoides eles demoram mais ou menos 15 minutos para sair do colo e chegar até a tuba, independente da posição, de tomar banho, de levantar, de qualquer coisa. Mas eu tenho vários casais meus que preferem ficar uns 5, 10 minutos deitado. Eu falo que não precisa ficar mais do que isso. Se eles quiserem, se fizerem questão, não precisa ficar mais do que 5, 10 minutos deitado, porque aí já não faz nenhum sentido. Tá? Então, essas são as principais questões em relação à atividade sexual. Tem uma última que eu vou responder também, que me perguntam muito, porque se lembra fora e tal. Ter orgasmo, a mulher ter orgasmo aumenta a minha taxa de gravidez? Então, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque o orgasmo faz com que exista a liberação da ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que tem função que tem uma ação na tuba, melhorando a motilidade tubar. Então, apesar de existir uma cadeia que explique porque quando a mulher tem orgasmo ela poderia engravidar mais, os trabalhos não mostram isso. Os trabalhos mostram que orgasmo não tem relação com taxa de gravidez espontânea. É claro que é muito difícil você pesquisar isso, né? Mas eu falo isso também porque às vezes isso gera mais tranquilidade, porque a mulher tem que ter relação todos os dias, tem que ter orgasmo sempre, né? Tem que ficar 5 minutos na posição, aí fica uma situação realmente que já é difícil, fica muito mais difícil, ok? Então, em relação à parte do sexo, para aumentar a fertilidade, era isso que eu queria falar. Tem um outro dado que eu vou falar aqui. Quanto tempo já deu de live aqui? Queria ver. Mas é que eu não queria passar de 30 minutos hoje. Ixi, fizeram um monte de pergunta aqui no Facebook, tá, gente? Eu vou tentar responder essas perguntas assim que possível. Já deu 14 minutos de live, tá? A outra questão são lubrificantes. Como às vezes os casais começam a ter relações sexuais com mais frequência, eles começam a usar lubrificantes. Veja, o lubrificante mais frequentemente utilizado, que é um lubrificante à base de água, né, que é o KY gel, ele reduz a motilidade do espermatozoide. O
KY-gel ou similares, que tem como base a água de lubrificação, que são os lubrificantes adequados para se usar quando se está em relação sexual com preservativo, porque ele não danifica o preservativo, não aumenta o risco de rotura. Quando se quer engravidar, eles podem reduzir a motilidade espermática. Não há um trabalho específico que mostra a redução da fertilidade, da fecundidade, mas fica aí uma questão de não usar esses lubrificantes à base de água. Preferir lubrificantes à base de óleo de canola ou óleo mineral. Tá bom? Então, essas são as questões em relação à parte sexual. Eu depois vou responder as perguntas, viu, gente? Estão fazendo perguntas aqui em relação à FIV. Eu vou tentar falar mais sobre a parte natural. Hoje, acho que a gente se programou para falar mais sobre a parte... Depois, se tiver, eu vou tentar fazer mais sobre a parte de fertilização in vitro. O Rodrigo entrou aí, a Fernanda, a Márcia, né? O pessoal da Clínica de Reprodução Humana, se eu não me engano, do interior do Paraná, né? Que ontem falou sobre o nosso livro, agradeço bastante, elogiaram o nosso livro, a Rose, né? O André, que a gente viajou junto, né, André? Nós fomos lá para Londres, Bournemouth, na nossa época de adolescência, ainda nos vemos, né? Então, agradeço a todo mundo. Bom, gente, agora eu queria falar sobre alguns outros cuidados. Então, a gente falou sobre quando ter, frequência de relação sexual, posição, esperar ou não esperar, né? Queria falar agora sobre atividade física, que é uma coisa bastante importante também. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que fazer muita atividade física ou não fazer nenhuma atividade física geralmente está relacionada ao maior tempo para se atingir a gravidez. Então, quer aumentar a fertilidade natural? Tenha uma atividade física regular, mas não exaustiva. Tem muitas pacientes minhas que gostam muito de atividade física, fazem muito. Geralmente elas falam, sou muito ansiosa, preciso fazer atividade física. Mas eu falo que o ideal é ter uma atividade física moderada. 30 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Eu sei que isso é pouco, mas é o recomendado. Mais atividade ou menos atrapalha. Em relação ao álcool, hábitos de vida, álcool. Então, o álcool é bem interessante. O álcool é controverso. Alguns trabalhos mostram que bebida alcoólica reduz fertilidade. Outros trabalhos falam que bebida alcoólica aumenta a fertilidade. O que a gente fala atualmente, que os principais órgãos, como a Sociedade Americana também fala, que eu também falo, é assim: álcool em moderação. O que é moderação para a gente? Para a mulher, menos de uma dose por dia, ou no máximo, então seria um copo pequeno de vinho, né? Isso é menos de uma dose por dia de álcool, está autorizado e até talvez recomendado, e não atrapalha certamente a fecundidade. Agora, beber mais do que 2 doses de álcool por dia, isso sim parece estar vinculado a uma menor taxa de gravidez. Então, quem está querendo engravidar, evite beber muito, no máximo uma dose de álcool, ou pelo menos um pouco menos de uma dose de álcool por dia. Não vale, gente, guardar todas as doses de álcool para o final de semana. Não vale. Então, eu vou guardar tudo que é uma festa, vou tomar 7. Não é bom isso também. Esses exageros não fazem bem. Em relação ao sexo do bebê, fizeram uma pergunta aqui que é interessante. Não tem diferença, não há nem posição, não há tempo, não há nada, vamos dizer, técnico que consiga selecionar sexo do bebê em relação à fertilidade natural, ok? A outra questão que eu queria falar com vocês, que me perguntam muito, que o Brasil é fã de café. Como funciona o café? Só um detalhe em relação ao álcool. Na gravidez é proibido, tá? Na gravidez eu não recomendo álcool. Uma coisa é até engravidar, outra coisa é beta positivo para frente, aí não tem mais álcool. O café. Então, o café, esse não tem controvérsia. Se você utilizar beber muito café, eu vou falar do café daqui a pouco, há aumento da taxa de abortamento, há aumento do tempo para atingir a gravidez, a menor taxa de gravidez por mês. Quanto é muito café?
Os trabalhos falam em torno de 200 a 300 miligramas de café por dia, o que corresponde a 2 a 3 doses de café por dia. Né? São 2 a 3 doses de café por dia. Então, a gente recomenda no máximo 2 doses de café por dia. Seriam mais ou menos 200 miligramas. Acima disso, a gente não orienta, a gente recomenda que não beba mais do que isso de café. Eu tenho pacientes minhas que adoram café também. Isso eu estou falando para a mulher, ok? Café para a mulher. Em relação ao homem, café parece não ter influência, apesar de um trabalho mostrar aumento da taxa de abortamento para o homem também. Em relação à bebida alcoólica, é controverso também para o homem, então a gente recomenda no homem no máximo 2 doses de bebida por dia. Ok? Em relação à alimentação, o meu parceiro Renato, meu parceiro de trabalho, vai falar sobre alimentação e tratamento de reprodução humana, inclusive fertilidade, eu vou deixar para ele. Né? A gente orienta aqui na clínica, vou só falar por cima, a alimentação parecida com a do Mediterrâneo, com muito azeite de oliva extra virgem, cru, com bastante carboidratos integrais, e nunca carboidratos de rápida absorção, tá? Saladas, a gente também orienta o uso de proteínas vegetais. Então, uma dieta saudável, basicamente a dieta saudável. Está chegando já em 21 minutos, daqui a pouco eu já vou encerrando. Eu quero dar um tempo também para a gente poder responder as perguntas que foram feitas. Em relação ao cigarro, ele também não há dúvida. O cigarro reduz a fertilidade e aumenta o tempo para você conseguir engravidar. Então, o cigarro, eu tenho até um dado aqui, aumenta em 60% o risco para infertilidade. Portanto, quem fuma deve parar de fumar, ou pelo menos tentar. Né? Não há trabalhos falando se você reduziu tantos por cento, você vai engravidar mais fácil, o que se recomenda realmente que se pare de fumar. Isso é o mais importante. Né? E por fim, eu queria falar sobre as vitaminas, que todo mundo pergunta. Então, realmente, a alimentação nossa atual, ela não consegue contemplar todas as vitaminas que são importantes para o ser humano. Né? Então, há déficit de vitamina C, vitamina E, ácido fólico, há déficit de ácidos graxos, ômega 3. Né? Então, as vitaminas, elas são importantes, mas não para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma avaliação do casal. A gente tem que fazer uma avaliação do que a gente acredita que o casal tenha de estresse oxidativo, né? Que aí boa parte das vitaminas atuam como antioxidantes. A gente tem que fazer a avaliação do homem, inclusive a fragmentação do DNA espermático, que a gente sempre faz. Né? Então, a gente tem que fazer a avaliação do casal. E se for necessário, a gente entra com essas vitaminas. Naturalmente, quando a gente conversa com aquele casal que está se programando, a vitamina, o único suplemento que é recomendado, de fato, é o ácido fólico na dose de 0,4 miligramas por dia. Só o ácido fólico na dose de 0,4 miligramas por dia. E depois a gente pode deixar um dia... E claro, manter uma vitamina D em níveis adequados. Acima de 30 é o que a gente recomenda. Tá? Porque abaixo de 30 você tem alguns trabalhos com reprodução humana mostrando menor resultado. Gente, é isso. A última coisa que eu gostaria de falar antes de começar com as perguntas é sobre a idade. Então, como aumentar a fertilidade natural? Para você que está vendo aqui e de repente está pensando, quanto mais cedo começar a tentar engravidar, claro, dentro de algo socialmente adequado para você, é melhor. Eu sei que muitos casais que estão vendo já estão engravidando numa idade diferente e vão falar, mas isso para mim não serve, mas para aqueles casais que estão se planejando, certamente, quanto mais cedo, melhor. Vou responder as perguntas aqui. Eu acho que no meu Instagram tiveram mais acenos, mais oi. A Rose falou que travou, mas depois o pessoal entrou, Tomil, né? Minha esposa, meu amigo de turma. Acho que agora raio de cristal, legal o tema, gostei da explanação, beijos. É isso aí, André. Em relação ao sexo do beijo, já respondi. Aí me perguntaram sobre o estudo genético dos embriões. Eu entendo que isso já é algo relacionado a tratamento de reprodução humana, prestação in vitro.
se com 42 anos é indicado fazer estudo genético do embrião, é uma das indicações de se fazer estudo genético do embrião a idade da mulher ter mais do que 38 anos de idade, 38 anos ou mais, né? Claro, Karina entrou. Não sabia que dava para participar do vídeo, gente. Não conheço direito disso aí. Coenzima Q10 é benéfico para casais inférteis? Dependendo do casal, sim. A coenzima Q10 ela é um antioxidante potente. Existem alguns, mas poucos trabalhos que falam em relação à melhora da qualidade do óvulo, inclusive em relação à qualidade genética. Ok? Então, para quem que a gente recomenda? Eu recomendo para mulheres mais velhas, que estão tentando engravidar ou que já tiveram tratamentos com embriões de não tão boa qualidade assim. Eu geralmente não recomendo para todos os meus casais. Por quê? Porque eu entendo que o antioxidante em excesso também não é bom. Isso já foi demonstrado na literatura. E recomendo para o homem quando ele tem altos índices de estresse oxidativo, que a gente avalia na questão da fragmentação do DNA espermático. Com 42 anos é mais difícil a gravidez natural? Fabi, sim, é mais difícil. Por isso que eu falei em relação a tentar engravidar o mais cedo possível, que é uma das dicas que servem para algumas pessoas, mas realmente não servem para outras. E entendo que para você, com 42 anos, não dá para você voltar no tempo, né? Então, quando uma mulher tem quase 40 anos de idade, ela tem o dobro de chance de não conseguir engravidar do que uma mulher de 30 anos de idade. E, além disso, a taxa de abortamento também é o dobro. Portanto, o risco de não se engravidar é maior aos 42 anos de idade. No entanto, é possível sim, deve ser tentado. Tem um monte de mulheres que engravidam com esta idade, né? E certamente não deixaria de tentar. Ok? Agora eu vou responder as perguntas do Facebook. Vou colocar um pouco aqui meu celular para o lado para responder as do Facebook. Acho que tem algumas perguntas aqui. Olá, Josiane. Que legal que você conseguiu acompanhar o nosso live de Pernambuco, né? A Suana tem 41 anos. Isso é uma pergunta muito boa da Suana. Perdão. Tendo a mulher 41 anos de idade, quanto tempo, né, para engravidar naturalmente? Então é o seguinte. Quando a gente tem uma mulher com mais de 40 anos de idade, o que se recomenda é uma conversa já com o ginecologista mais cuidadosa. Então, para avaliar se há algum tipo de... Oi, Ana, tudo bem? Desculpa. Para avaliar se há algum tipo de suspeita de que possa existir alguma dificuldade. Não havendo, existem dois caminhos. Um caminho, e a gente conversa isso com o casal, um caminho é logo já pedir exames básicos, e aí depois, nesse ínterim, já ir tentando engravidar. E outro é tentar engravidar por um período, e caso não consiga, partir para os exames. Qual seria este período de tentativa? Não há dados suficientes para a gente falar isso de maneira categórica. Eu falo entre 3 e 6 meses. No máximo 6 meses, e pelo menos 3 meses, porque também tentar um mês é muito pouco, né? Então, quando uma mulher com 40 anos chega no meu consultório e quer saber como ela está no processo de fertilidade, eu já entendo que isso é uma coisa que a aflige, a preocupa. Então, eu geralmente peço os exames básicos, pelo fato de ela ter 41 anos, e falo para ela tentar engravidar por 3 a 6 meses, dependendo da quantidade de óvulos ou dependendo da avaliação de reserva ovariana dela. Ok? Bom, boa noite, tenho 45 anos e minha primeira tentativa foi aos 21 anos. Agora que fiquei bem perto, meus óvulos estão velhos e só posso com ovodoação. Bom, isso é uma questão mesmo. A idade é um fator importante no prognóstico de reprodução humana e muitas vezes mulheres mais velhas têm uma tendência a não conseguir engravidar mais. E aí um dos tratamentos que existem é um tratamento com óvulos doados, ok? Não é o tema de hoje, né? Mas então eu vou passar mais rápido pela essa questão, mas é verdade. A Rita perguntou uma coisa que é o tema de hoje. Ó. Eu sou tentante há 6 meses e descobri
que tenho ovários micropolicísticos. Posso engravidar naturalmente ou tenho que fazer tratamento? E tá, isso eu consigo te responder daqui. Parcialmente, tá? A minha pergunta para você é, como é que é o seu ciclo menstrual? Se você menstrua regularmente, todos os meses, se você às vezes sente até um muco cervical, aumenta a libido naquele período, muda o humor depois, você ovula. Mesmo que você tenha ovários com um padrão multifolicular ou micropolicístico, como as pessoas dizem, você está ovulando. Então você pode tentar engravidar naturalmente? Claro, siga aí as minhas orientações, que é possível sim, tá bom? Boa sorte. Aí a Rosana perguntou, tenho 42 anos e estou na menopausa precoce, não ovulo mais e meu grande sonho é ser mãe. Então, Rosana, uma das opções para mulheres que estão na menopausa precoce, não sei se é o seu caso de fato, é realmente tratamento com óvulos doados, que também não é, mas já foi um live que o Oscar fez aqui na clínica. Também perguntaram sobre a doação, a gente faz tratamento sim, não é o tema de hoje, eu vou passar mais rápido por essa pergunta. A Caroline perguntou se pode fazer esteroscopia e esteroscopografia no mesmo ciclo. A resposta é pode. Só que você primeiro tem que fazer a esteroscopia, que é para enxergar uma cavidade limpa, né, sem nenhum tipo de dano, e depois você pode fazer a esteroscopografia na sequência. Tá bom? Todas elas na fase pré-ovulatória, para garantir que você não esteja grávida. Aí eles perguntam específicas sobre doadora. Tenho apenas uma tuba e há 6 meses uma videolaparoscopia para tratar aderências. Tenho apenas uma tuba e fiz há 6 meses uma videolaparoscopia para tratar aderências. Posso engravidar naturalmente? Quais são as minhas... Pessoal do Instagram, que estão me dando aí os ois. Eu estou olhando para o notebook aqui, tá? Desculpa. Eu não estou conseguindo olhar para o Instagram. Estou aqui só de perfil. Estou respondendo as perguntas do Facebook. Posso engravidar naturalmente? Quais as minhas chances? Pode, Josiane. Então, se você tem apenas uma tuba pérvia, mas se você fez a laparoscopia, desobstruiu essa tuba, viu que essa tuba está adequada, você pode tentar engravidar espontaneamente, sim. Quanto tempo? Pós-laparoscopia, nós recomendamos de 6 a 9 meses. Por quê? Porque é o período de máxima chance de gravidez. Depois disso, realmente, a chance costuma ficar estável e reduz. Né? Por mês, ela reduz. Então, 6 a 9 meses tentando. Desde que sua reserva ovariana esteja boa, desde que esteja com a tuba boa. Né? Aí fizeram uma pergunta de laqueadura. Realmente, a gente não é o objetivo de hoje, mas o tratamento seria ou fertilização in vitro ou reversão da laqueadura. Aí a Silene perguntou, doutor, boa noite, eu tenho 31 anos, já passei por 3 ciclos de indução e sempre que inicio o meu endométrio está grosso. Então eu entendo que quando a Silene menstrua, ela está com o endométrio grosso. E ontem fui iniciar o preparo de endométrio, no segundo dia da menstruação, estava grosso de novo. Tenho 2 exames que falam em adenomiose. Será que tem algo a ver? Estou ficando doido. Silene, a adenomiose ela é uma doença que fica na região da parede do útero, não é dentro do útero, não é do endométrio. Então, ela não costuma alterar a espessura do endométrio durante a menstruação. Ela pode dificultar a avaliação do endométrio durante a menstruação, confundir o médico e achar que o endométrio está mais espesso. Isso é difícil mesmo no ultrassom da mulher com adenomiose, né? Uma estratégia que eu às vezes uso nessa situação, não estou falando para você fazer, por favor, porque é diferente, né? Por exemplo, quando a gente vai transferir embrião congelado e tem endométrio espesso, uma estratégia que às vezes uso, eu bloqueio a ovulação seguinte com uma medicação que é o algoritmo de NRH, espero a mulher menstruar, deixo ela sangrar bem, e aí ela não vai ter o crescimento de um novo folículo, porque ela está bloqueada, e depois começa o preparo de endométrio. Mas eu não achei exatamente que esse é o cenário que você me contou, tá? Eu entendi que você está induzindo a ovulação para ter relação sexual programada, né? Soma, de nada. Obrigado, Débora. Olha, a Adriana fez uma pergunta excelente. Eu vou responder, Adriana. A Adriana fez uma pergunta que é muito boa. Até vi que o Décio Teixeira entrou. Décio, a gente vai fazer um live sobre acupuntura, hein? Você vai falar tudo de acupuntura pra gente. Adriana fez a pergunta assim: antimileriano menor que 1. Há chance de engravidar naturalmente? Resposta objetiva: sim. Tá? Então tem um monte de pacientes que com antimileriano
menor do que 1 engravidar espontaneamente. A gente não fica dosando antimileriano, todo mundo que vai tentar engravidar, hein, gente? Isso é importante. Então, o que significa um antimileriano menor do que 1? Significa que, eu fiz isso no meu Instagram, depois olha no meu Instagram dr.lucasyamakami, tá? Tem um desenho sobre isso. Então, o antimileriano, ele avalia quantos folículos estão sendo recrutados a cada momento. Depois destes, só que, independente do número de folículos que estão sendo recrutados, se a mulher tem alta ou baixa reserva, ela pode estar ovulando um óvulo por mês. Então, as mulheres com menor reserva ovariana, ainda, em boa parte, a maioria delas estão ovulando todos os meses. Então, há uma dialética, que é importante que seja dito, que a avaliação de reserva ovariana, apesar de influenciar no resultado da fertilização in vitro, pode não ser tão importante para a fertilidade natural. Porque se você ovular uma vez por mês um bom óvulo, você é igualzinho a mulher que tem um antimileriano de 5 e ovula uma vez por mês um bom óvulo. Tá? Então você pode engravidar. É claro que a gente não deixa, a gente tem que limitar o tempo de tentativa, porque se o antimileriano é baixo, você tem uma reserva menor, mas há a possibilidade sim de gravidez espontânea. Gente, já deu 36 minutos de live. Eu sei que vocês não estão perguntando, eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho. Tá? Vou responder a última pergunta. Camila, boa sorte, né? Claro que você veja nosso live aqui, tem várias dicas para você engravidar espontaneamente. Soama, explica sobre o muco clara de ovo. Estou ovulando quando começa o muco? Muito boa pergunta. Quando começa o muco, você está perto de ovular, mas ainda não ovulou. O que significa o muco? Significa o aumento do estradiol, que acontece alguns dias, 2 ou 3 dias antes da ovulação. Então, muco, clara de ovo, você vai ovular em breve, 2, 3 dias. Ótimo período para ter relação sexual. Eu disse que não precisa ter relação sexual no dia da ovulação. É melhor até ter relação sexual antes, começar antes, tá bom? Então, é isso. E aí, a Rosimeire, eu vou responder a última pergunta, com 43 anos, me perguntou se ela pode, depois de quanto tempo ela pode engravidar após um abortamento. Então, a gente, via de regra, eu não conheço como foi essa história do seu abortamento, Rosimeire, mas via de regra, a gente deixa a mulher sangra após o abortamento, espera um ciclo, descansa, menstrua de novo, já pode começar a tentar engravidar. Ok? Gente, é isso. Eu já vou terminar aqui. Agradeço todas as perguntas. Eu vi aqui gente aqui que eu gosto muito, a Juliana, aí, e a Aninha, são todas histórias de vida aí que a gente teve na profissão. Eu vou encerrar. Obrigado. A doutora Bia, excelente, nossa médica aqui. Não se preocupe, Vanessa, tem todo o live, vai ficar gravado, tá bom, gente? Tchau, obrigado, tchau, gente. Encerrei aqui e vou encerrar aqui o Face.